Na aula de hoje você vai entender como que você pode criar e personalizar a sua entidade. Como que eu posso customizar isso dentro do Copilot Studio? Então, você pode utilizar o material do Microsoft Learning até mesmo para ver alguns exemplos, principalmente para a parte de regex, que é uma parte mais avançada que a gente tem disponível dentro do Copilot Studio, mas vamos para a prática para a gente ver como que funciona. Para a gente trabalhar com as entidades, você vai precisar acessar os tópicos, e dentro dos tópicos você vai gerenciar as entidades. Eu posso ir para um tópico aqui já criado, por exemplo, esse de início, como que você pode mandar um oi, olá, bom dia, boa tarde. Por padrão, ele sempre está mostrando essa mensagem: olá, como eu posso te ajudar hoje? E vamos supor que eu quero mostrar uma lista de opções. Quero mostrar uma lista de opções ali para o nosso usuário. Como que eu faria? Posso adicionar uma pergunta e com base nessa pergunta eu vou falar, por exemplo, tenho esses serviços disponíveis. Qual você deseja? E eu quero colocar uma lista de opções para aquele usuário. Na parte da pergunta, eu tenho a opção de selecionar uma entidade, criar uma entidade do zero. Tenho a opção de selecionar essas opções. E lembra que a gente comentou na aula passada sobre a opção de data? A gente pode colocar a parte de data aqui, por exemplo. Vamos supor que a gente está perguntando o aniversário daquele cliente, ou a data de nascimento daquele cliente, para a gente buscar e salvar essas informações, ou até mesmo qual que é o e-mail dele. O e-mail sempre tem um padrão. Tem o que você escreveu, o arroba, o domínio que você está utilizando, então @microsoft.com, e sempre tem um .com, .com.br, .com.es, tem tantas outras opções variáveis que a gente tem disponível hoje no mercado. Mas sempre tem um padrãozinho. Esse padrão você pode utilizar as variáveis, as entidades da própria Microsoft. Quero customizar uma do zero. Posso criar uma entidade aqui. Nessa criação eu tenho a opção de criar com base em uma lista fechada e tenho com base em uma lista aberta que vai utilizar regex, as expressões em regex, para a gente manipular essas opções e saber quais são as opções corretas que a gente precisa exibir. Na opção fechada, na lista fechada, eu vou criar uma lista fechada aqui e a lista vai ser serviços. Qual que é a lista de itens que eu vou utilizar? A lista de itens vai ser desenvolvimento, TI, tecnologia, mentoria, por exemplo. E são três opções, três itens que eu tenho disponível na minha lista. Vamos supor que eu quero mais um, quero projetos. Então você pode adicionar mais um. Você viu que eu digitei corretamente: desenvolvimento, TI, mentoria e projetos. E se o usuário não entender isso? Se ele escrever errado, como que eu faço isso para ter sinônimos? Às vezes o usuário vai falar: eu quero dev, que é desenvolvimento. Às vezes ele vai colocar IT ao invés de TI. Às vezes ele pode colocar, de repente, não mentoria, ele pode colocar consultoria. Como que eu faço? Então eu preciso ter alguns cenários mapeados. Como que eu posso fazer isso? Eu posso adicionar sinônimos. Então, sinônimos de desenvolvimento pode ser dev. Ou também pode ser criação, novo sistema. Então você pode adicionar algumas variações que, se ele responder nesse padrão diferente, a Microsoft também vai entender que a opção selecionada foi desenvolvimento. Lembrando que tudo isso que você colocar como sinônimo, você não pode afetar as outras opções. Se você conflitar com a outra opção, pode falhar no reconhecimento de qualquer resposta correta. Então no TI, por exemplo, se ele digitar IT, se ele digitar tecnologia da informação, ou serviços de arquitetura. Então, ele tem alguns sinônimos que você vai dar como opção para o seu usuário. Além disso, vamos supor que projetos, ele escreveu projeto, ou ele escreveu project, ou ele escreveu alguma outra opção que não está dentro do que a gente está esperando. A gente está esperando projetos sem sinônimo. Como que eu faço isso? Tem a opção de Smart Matching. Então, ele vai fazer um reconhecimento inteligente com base na opção que o usuário escreveu.
pode ser que ele não escreva correto, pode ser que ele troque uma letra, pode ser que ele escreva errado, pode ser que ele não esteja esperando aquela listinha fixa ali, principalmente quando a gente está trabalhando com canais que não mostram essas opções. Se a gente trabalhar com um site personalizado e disponibilizar esse copiloto dentro de um site ou dentro do Teams, ele vai mostrar essas opções fixas sempre. Agora, se a gente coloca dentro de um WhatsApp, por exemplo, um Facebook, ele não vai mostrar a listinha. O usuário vai ter que digitar o que ele quer. Então, o que pode acontecer? Ele pode digitar errado, porque às vezes ele não sabe que a opção que você tem disponível é projetos. Então, é legal que você deixe essa parte de inteligência mapeada também. E outra coisa, descreva o seu tópico. Então, essa entidade está sendo utilizada para X, Y e Z. Então, descreva por quê. Pode ser que hoje você está trabalhando nesse copiloto. E se alguém entrar e precisar manipular essas informações? Você precisa garantir que tudo que você fizer, ela seja durável, então ela não só vai durar 6 meses, 1 ano, ou enquanto você estiver trabalhando para essa empresa, mas ela dure até 5, 10 anos se não der problema nesse sistema. Então, enquanto o sistema continuar no ar, ele vai estar funcionando porque você mapeou e você facilitou para alguém dar manutenção no futuro. Dou um salvar e a partir desse momento ele está criando minha entidade personalizada. Você vai ver que a partir do momento que ele criou, ele já atualizou a página aqui e já selecionou para a pergunta que eu tenho disponível de tenho esses serviços disponíveis e a lista de opções também. Renato, vamos supor que dentro da minha lista, eu já tenho essa lista pré-configurada, mas eu ainda não estou atendendo, não estou usando todas as opções. Quero usar algumas opções e quero garantir que, se futuramente eu decidir não utilizar alguma outra ou começar a utilizar uma nova, eu consiga disponibilizar essa opção para o usuário também. Então você seleciona a opção que você quer e seleciona qual opção que você quer que disponibilize para o seu cliente. Então, projetos eu ainda não estou atendendo, não estou fazendo esse serviço ou parei de fazer no momento. Ao invés de você deletar essa entidade e talvez você até perder um pouco do rastreio das informações, deixa ali, só desativa essa opção disponível para o seu cliente. E também uma outra coisa, um outro cenário comum é que às vezes você pode ter uma lista de 20, 30, 50, 100, de repente, opções. Então, as opções que você quer selecionar para determinado tópico é importante para você garantir que não vai ter uma lista imensa dentro do da sua pergunta. Então, essa opção que ele vai estar fazendo a pergunta, vou mostrar uma mensagem para ele. E essa mensagem vai ser com base numa variável existente. Então, com base nessa pergunta que ele fez, a resposta a gente vai exibir aqui dentro do nosso copiloto. Então, vamos testar agora nesse nosso chatbot. Se a gente mandar um hi, ele já começou a conversa. Como é o tópico inicial, ele já vai disparar o nosso tópico. E ele pode demorar um pouquinho. Por quê? Isso está variando de acordo com a internet, de acordo com o ambiente que a gente está utilizando, é um serviço online e isso pode demorar um pouquinho na resposta ou não. E aqui, como você pode ver, ele mostrou a mensagem How can I help you today? E depois ele já mostrou a opção, a pergunta que a gente está fazendo. Então tem serviços disponíveis. E como você pode ver aqui, ele não mostrou projetos. Se eu mandar aqui dev, ele entendeu automaticamente que é desenvolvimento. Por quê? Porque a gente mapeou esse sinônimo. Vamos fazer um teste de novo? Vou mandar um hi aqui de novo. Só que nesse cenário que a gente vai testar agora, é se a gente escrever errado. Se a gente escrever alguma coisa diferente, se a gente trocar a letra, se a gente trocar a palavra de repente, isso ele deve entender dependendo da inteligência dele. Então a gente tem aqui desenvolvimento, eu posso colocar desenvolver, por exemplo. Vamos ver se ele vai reconhecer aqui. Ele não reconheceu, por quê? Eu coloquei uma palavra totalmente diferente. Se eu colocasse desenvolve, alguma coisa relacionada a desenvolvimento, ele talvez reconheceria. É por isso que é importante você mapear essas entidades e garantir que as suas entidades personalizadas elas vão estar muito bem mapeadas com sinônimos e até mesmo opções no regex que ela vai conseguir configurar. Legal? Então essa é uma das opções. Renato, criei uma entidade personalizada. Agora eu gostaria de criar uma entidade diferente, uma entidade que ela não só tenha uma lista fechada, mas ela utilize o regex. Como que funciona?
Quando a gente está criando uma entidade com regex, basicamente ele vai ser um padrão pré-definido. Então, esse padrão é você que determina de acordo com os dígitos ou palavras ou letras que você está utilizando. Então, vamos supor que na sua empresa você precisa buscar um código de rastreio de pedido, por exemplo, um pedido de uma entrega, ou rastreio de identificador de uma remessa, ou de repente algum pedido interno do seu cliente. E o pedido sempre vai começar com RR, por exemplo, que é Renato Romão. Começou com RR, que é o padrão da minha empresa, e o número de pedido. O número de pedido pode ser o ano, 2024, pode ser a data atual, dezembro, por exemplo, e pode ser o dia, 29 de dezembro, por exemplo. Então, a informação final vai ser RR 2024 1229. E o pedido, esse é o número completo do pedido. Mas o que eu quero capturar é só do 2024 até o 29. Então, você pode fazer esse padrão utilizando regex. Então, se o usuário mandar, eu gostaria de rastrear o meu pedido e o número do pedido, você não precisa perguntar para ele qual que é o nome do pedido. Você já sabe, ele já passou essa informação para você. Através da entidade, do regex, você manipula essas informações e mapeia só as informações que você precisa. Então aqui está alguns padrões que a Microsoft exibiu para você e você vai conseguir utilizar. E são chamados de Expression Patterns. E esses Expression Patterns você vai conseguir definir com base no seu cenário. Então, se o seu cenário é as digitais e depois a numeração, você pode utilizar. Não, Renato, a minha inicial primeiro começa com um padrão de letra, de A a Z, por exemplo. Ah, não, de A a Z, mas é em letra maiúscula. Então, tudo vai determinar pela pattern que você vai utilizar. Uma vez que você definiu esse padrão, então aqui eu vou colocar regex, serviços em regex. Uma vez que você definiu esse padrão, você pode salvar a sua entidade personalizada também e você vai utilizar esse serviço, esse padrão aqui dentro direto do seu chatbot. Então eu posso salvar aqui, lembrando que eu não testei esse regex. Eu só peguei o da Microsoft, coloquei ali e você precisa testar. Hoje já existe funcionalidades, já existem ferramentas na internet que você pode criar um regex com base na sua estrutura. Então, se você não tem a menor ideia de como que funciona e como utilizar isso, recomendo que você acesse sites na internet e você crie o regex com base na opção que você tem disponível hoje. Então, você precisa de uma determinada informação, utilize sites na internet para você fazer esse mapeamento. Mandei aqui hi para o chatbot, ele vai fazer quais serviços eu tenho disponível hoje, e eu posso passar um padrão, por exemplo, de A a Z. Eu tinha colocado A a Z, o número, 2024, eu não lembro qual era o padrão, deixa eu pegar o padrão aqui que a Microsoft utilizou, e colocar o último número que é 6, por exemplo. Não testei, não sei se vai funcionar, mas esse é um padrão de regex que você poderia utilizar dentro da ferramenta, até mesmo para garantir que você vai extrair somente a informação daquele cliente, daquela informação que você precisa, legal? Então essa é uma opção que você pode utilizar também para criar entidades personalizadas e você consegue estender ainda mais a capacidade de você utilizar as entidades dentro do seu Copilot Studio. Essa foi a aula de hoje trabalhando com entidades personalizadas. Te vejo na próxima aula.